Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo com bastante conteúdo para você fazer o seu julgamento com relação à SAF. Amigos, neste vídeo a gente vai falar bastante sobre o futebol profissional do Vasco da Gama, há novidades, vamos falar aqui sobre possíveis patrocinadores, inclusive o Vasco já estaria fechado aí com um patrocínio aí para a manga da camisa. Vamos abordar o assunto aqui relativo à SAF no que tangencia a situação do empréstimo, detalhes desse empréstimo de 70 milhões foram publicados hoje numa narrativa feita pelo Globo Esporte. E a gente vai falar muito aqui sobre a situação de reforços. Então me acompanhe, gente, até o final. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Amigos, primeiramente futebol profissional do Vasco da Gama. Sábado tem jogo, hein, pessoal? Não vamos esquecer do campeonato carioca. Sábado, Vasco da Gama e Fluminense. Hoje o Zé Ricardo fez mais um treinamento e é o seguinte, confirmadíssimo aí, Nenê, Juninho e Bruno Nazário no time principal do Vasco da Gama. O Vasco volta a campo neste sábado e é o seguinte, pessoal, o jogo do Vasco contra o Flamengo marcado aí para o dia 5 de março, tá? E é o seguinte, esse jogo poderá ser no Maracanã. Maracanã deverá ser aberto aí para receber o clássico 2 milhões. Diretoria do Vasco e do Flamengo conversam aí com as autoridades responsáveis aí pela manutenção do gramado do Maracanã, que passa por reforma. Bem, pessoal, sobre a situação aí envolvendo os patrocinadores. Hoje a gente tomou conhecimento, matéria que veio lá do Lucas Pedrosa, um dos assessores de imprensa aí da diretoria vascaína. Ele disse que 3 novos patrocinadores, estão para chegar no Vasco da Gama. Inclusive, foi noticiado que o Vasco já teria acertado o patrocínio para a manga da camisa. Isso mesmo. E esse patrocínio aí seria 15% maior do que o patrocínio da Avan, certo? Se for bom para o Vasco, que seja assim. Bom, meus amigos, com relação à situação da SAF, hoje as organizadas do Vasco da Gama, elas se pronunciaram sobre a SAF, entre elas a Mancha Negra e também a Força Jovem. Obviamente que chama mais atenção aí o pronunciamento da Força Jovem, porque é a maior torcida organizada do Vasco da Gama. E a Força Jovem é favorável à SAF, mas fez algumas ressalvas. Vou ler a nota para vocês. Como maior organizada do Clube de Regatas Vasco da Gama, a Força Jovem do Vasco vem através das suas redes oficiais se pronunciar sobre a SAF do Vasco. Antes de mais nada, informamos a todos que a Força Jovem hoje
é totalmente independente do clube e de qualquer partido político. Caminhamos com as nossas próprias pernas e com a ajuda dos nossos componentes e simpatizantes. Sempre fomos defensores do que acreditamos ser o melhor para o Vasco da Gama e não vamos deixar que essa oportunidade de voltarmos ao protagonismo seja desperdiçada por ego e interesse dessas pessoas que destruíram o Vasco no longo dos últimos anos. É importante que os votos sejam abertos e que cada um assuma sua responsabilidade de escolha, principalmente se ela não for favorável a um futuro promissor do Vasco da Gama. Estejam todos cientes de que o seu voto tem um peso enorme e uma consequência ainda maior. No entanto, que a torcida tenha acesso ao contrato que será firmado, pois está em jogo o futuro do nosso clube e precisamos ter certeza de onde estamos pisando. Então essa foi a nota da Força Jovem. A Força Jovem não se posicionou, ao contrário, um posicionamento forte que está cobrando aí a situação envolvendo o contrato aí entre Vasco da Gama e a 777 Partners. Bom, meus amigos, com relação à situação da reunião do Conselho Deliberativo amanhã no Vasco da Gama, tá? Onde vai ser votado a situação do empréstimo de 70 milhões. A tendência é que esse empréstimo aí seja aprovado sem problemas, visto que o Salgado tem a maioria aí no Conselho Deliberativo. Mas é o seguinte, meus amigos, hoje a gente tomou conhecimento aí do que o Vasco terá que dar em troca caso essa SAF não passe, tá? O Vasco vai ter que dar aí 4 jogadores como garantia, né, aí para esse empréstimo aí. Então a 777 Partners vai poder escolher 4 jogadores aí do Vasco da Gama como garantia caso o Vasco não vire SAF ou se o Vasco não tiver condições aí de pagar. A gente tomou conhecimento que a taxa de juro aí desse empréstimo é de 15% ao ano. Alta, na minha opinião. Então é o seguinte, meus amigos, o ideal seria a SAF ser julgada primeiro pelo Conselho Deliberativo e pelo quadro social através da AGE, para depois a gente mexer com essa situação de dinheiro. Mas fizeram ao contrário. Eu sinceramente eu não sei o que é pior. Se é o Vasco da Gama aí virar SAF ou o Vasco da Gama não virar SAF nesse momento e o Vasco não ter condições de arcar com esses 70 milhões aí. O Vasco não tem como pagar isso aí. Então amanhã isso vai ser julgado lá no Conselho Deliberativo e a fonte é o Globo Esporte. Com esses 70 milhões, o Vasco aí vai reforçar o seu elenco e, inclusive, o Vasco vai pagar aí as parcelas do acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né? E também vai buscar aí sanar a situação com o regime centralizado de execuções, certo? Foi o que foi publicado hoje. E sobre a situação aí de reforços, né? O Josh Wander, o fundador aí da 77 Partners, muito elogiado aí pela imprensa, falou que o objetivo é tornar o Vasco da Gama uma super potência global. E o primeiro reforço aí, a torcida tá pedindo aí nas redes sociais, é o Alex Teixeira. E de onde saiu isso, pessoal? O Alex Teixeira vai ter o seu contrato aí nos próximos dias rescindido aí com Besiktas da Turquia, certo? Informação que veio lá da Arena Cruz Maltina. E o pessoal aí, né, simplesmente aí pedindo aí nas redes sociais aí
que o Alex Teixeira venha a ser repatriado. Então, gente, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Deixa a opinião de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!